Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um encontro do nosso Café com Sabedoria. Vamos chegando nessa terça-feira de carnaval muito abençoada. Vai pegando o seu café, vai chegando, já vai acordando. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Demar, bom dia, Janaína. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando para mais um dos nossos encontros. Bom dia a todos. Muito bom. Então, só recapitulando o que nós falávamos ontem, só pegando um gancho, né? Foi dito assim: não digas essa pessoa me aborrece, mas sim essa pessoa me santifica. Então, quantas vezes, né, nós nos propomos a servir a Deus em alguma coisa, em determinada situação, e a gente tem que se conformar com o tamanho da nossa miséria, né? Do quão miserável muitas vezes nós somos. Com oferecer o despeito, a amargura de não ter sabido cumprir aquele propósito tão facilmente. Então, quantas e quantas vezes, né, nós prometemos algo ou nós nos propomos a fazer algo, então, eu vou reclamar menos, eu vou ser menos implicante, eu vou ser menos chato, eu não vou fazer fofocas, eu não vou mentir, eu não vou beber álcool, eu não vou certas e tantas coisas que nós prometemos, né? Eu vou tratar as pessoas melhor, eu vou ser mais paciente, eu não vou xingar aquela pessoa a hora que ela vier me irritar, mas muitas das vezes quando a gente vê, já foi, a gente já está reclamando, a gente já está ofendendo a pessoa de novo, a gente já está murmurando, a gente já está reclamando, e mais uma vez a gente deixou de descumprir aquilo que nós tínhamos nos comprometido. Então, isso acontece, né? Isso é comum, isso é relativamente comum. Então, a gente consegue perceber o quão pequeno nós somos, porque nós nos propomos a servir, nós nos propomos a ser melhores, nós nos propomos a ser mais pacientes e mais amáveis com essa pessoa. Mas nós não conseguimos. Nós falhamos miseravelmente. Por quê? Porque no fundo nós somos muito miseráveis mesmo. Então, assim, é uma luta muito constante e muito intensa, né? Muito intencional que nós temos que ter contra as nossas próprias misérias. Porque nós somos profundamente miseráveis. Essa é a verdade. Né? Muitas vezes a gente se acha tão prepotente, a gente quer ser os donos da razão e tudo mais, mas nós somos extremamente miseráveis. Entretanto, nós não devemos permanecer nesse estado de miséria. É uma luta diária e constante para cada dia sermos melhores, para cada dia vencermos essa miséria, para cada dia nos colocarmos numa situação melhor. Né, de desenvolvimento, de amadurecimento, de purificação, de santidade, de evolução, de desenvolvimento, de prosperidade e etc. Né? Então, nós não somos fadados a sermos essa miséria. A gente pode, por uma decisão, lutar contra isso. Ser melhor, amadurecer, se desenvolver. Né? Então, assim, muitas e muitas das vezes nós nos confrontamos e iremos nos confrontar com essa dificuldade de servir a Deus mesmo e cumprir o que nós prometemos e cumprir o que nós nos propomos. Não é fácil, não é simples, mas é totalmente possível. Totalmente possível. Né? Então, ele segue dizendo: não desaproveiteis a ocasião de abater o teu próprio desejo. Custa, mas como é agradável aos olhos de Deus. Então, muitas vezes, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade
de lutar contra os nossos desejos, de lutar contra os nossos instintos, porque é isso que agrada a Deus. Nós somos e seremos tentados. Você é tentado, eu sou tentada, e assim nós seguiremos sendo. Entretanto, vencer essas tentações, lutar contra elas, é o que justamente agrada a Deus. Agrada aos olhos de Deus. Abater esse nosso próprio desejo. Porque senão a nossa vida é governada pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, e isso é um perigo. Quem é governado pelos próprios instintos são os animais. Então o animal está com fome, ele come. O animal está com sono, ele dorme. O animal está no cio, ele vai acasalar. Simples assim, ele não tem a razão de pensar e raciocinar o que é melhor ou não. Nós deveríamos ter. Só que muitas das vezes a gente vê muitas e muitas pessoas vivendo praticamente como animais. Quantas cenas que a gente vê, né? De carnaval é um exemplo claro disso. Muitas cenas que são quase como animalescos. Você não consegue ver o sentido racional daquelas pessoas. Estou falando todo mundo? Óbvio que não. Estou falando de certas situações. Né? Então, é necessário a gente olhar e entender. Eu preciso governar os meus instintos. Eu preciso governar os meus desejos. Eu preciso governar as minhas vontades. Senão é ela que está governando você. E se a sua vontade, se o seu desejo, se o seu instinto te governa, você não está vivendo a sua vida. Você está sendo completamente governado. Você não assumiu o controle, você não assumiu o protagonismo, você está só, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cada vez você se coloca numa situação pior. A pessoa que não consegue governar os desejos, ela vai sempre cometer um adultério. Porque ela não consegue governar o desejo. A pessoa que não consegue governar a própria vontade, ela nunca vai escolher entre ir para a academia e ficar no sofá assistindo Netflix. Porque a vontade é sempre de não ir para a academia, não é gostoso. A pessoa que não governa a própria vontade, ela nunca consegue sentar e estudar e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque não é gostoso. É muito melhor ficar no Instagram rolando a tela. É muito mais gostoso ficar deitado no sofá fazendo nada. Só que nós não podemos viver assim. É um desperdício. Olha toda a capacidade que você tem. Olha toda a condição que você tem de fazer ser diferente. Então não desperdice cada ocasião que você tem para abater o seu próprio instinto, o seu próprio desejo. E cada vez isso vai ficando mais natural. Cada vez isso vai ficando mais automático, mais fácil. Até que chega um ponto que você não precisa pensar muito. Você só vai, você só faz. Você não discute, você não tenta nem argumentar com o seu próprio cérebro, com as suas próprias vontades. Você só vai e faz, porque aquilo está enraizado em você. Aquilo está automático em você. Então, não desperdice a ocasião, a oportunidade de abater o seu próprio desejo. Porque é isso que governa Deus, agrada a Deus. Porque senão nós seremos sempre governados pela nossa própria carne. E aí vai ganhar essa luta quem for mais alimentado. Então é uma luta contra o espírito contra a carne contra o espírito. Quem for mais alimentado vai vencer. Simples assim. Se o seu corpo é mais alimentado, né, se as suas vontades são mais alimentadas, se os seus desejos são sempre alimentados, é natural que o seu corpo vai vencer o seu espírito. Se o seu espírito é sempre mais alimentado e o seu corpo é mortificado, o seu corpo é controlado, o seu corpo é governado, evidentemente, o seu espírito vai prevalecer. E naturalmente a sua vida vai ser completamente transformada. Porque uma pessoa que é governada pela carne, ela não escolhe. Ela só faz o que o corpo tem vontade, ela não opta por aquilo. Ela vive de vício em vício, ela vive de vontade em vontade, ela vive da busca pelo prazer desregrado em prazer desregrado e vive uma vida assim.
Por outro lado, quem tem o espírito forte governa essas vontades e decide. Isso aqui me convém, isso aqui não. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui não. Isso aqui eu quero, mas eu não devo, então eu não vou fazer. Evidentemente, não precisa ser um Einstein para entender que ser governado pelo espírito é 1 milhão de vezes melhor do que ser governado pela carne. A questão é o que nós estamos fazendo para isso. Quem nós estamos alimentando? O nosso corpo, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos instintos. Ou nós estamos alimentando o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso racional. É isso que você deve refletir. E buscar sempre, cada vez mais, elevar o seu espírito e diminuir a sua carne. É diretamente proporcional. Quanto mais consciência você tem, menos você é governado pelas suas emoções. E as suas emoções, mais cedo ou mais tarde, vão te prejudicar. Se você é governada por elas. Então é você que governa as suas emoções. É você que deve governar as suas vontades. É você que deve governar os seus instintos. É fácil, Larissa? Nem um pouco. É possível? Totalmente. Vai te trazer muitos benefícios? Muitos. Vai te trazer muito sucesso? Muito. Vai te trazer muitas coisas boas? Muito. Naturalmente exige sacrifício, renúncia e dedicação e aprendizado para isso. Né? E aí ele segue dizendo, procura mortificações que não mortifiquem os outros. Então, se você optou por mortificar a sua carne, escolha uma mortificação que mortifique apenas a si mesmo. Exemplo, então, é uma mulher ou um homem casado que decide, eu não vou fazer sexo. Tá, mas aí você tá também impactando o marido ou a esposa. Então, a menos que seja uma decisão consensual dos dois por um curto período de tempo, a sua mortificação está prejudicando, afetando a outra pessoa. Então, quando você for fazer a sua mortificação, faça por si mesmo. Faça apenas para você. Escolha algo que seja relacionado exclusivamente à sua pessoa. Que não interfira, que não afeta a vida de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que eu vou fazer e todos têm que fazer. Não é bem assim. Então, se você vive numa casa onde nem todos estão querendo fazer a mesma mortificação ou não pensam assim como você, escolha algo na qual apenas você possa fazer. E não interferir na mortificação na vida das outras pessoas, né? E onde não há mortificação, não há virtude. Onde não há sacrifício, não há virtude. É exatamente o que nós falávamos ontem. Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Nada é possível sem sacrifício. Nada, absolutamente nada é possível sem sacrifício. Onde não há sacrifício, onde não há mortificação, não há virtude. Por quê? Porque se não há mortificação, apenas o corpo está governando. E não existe virtude onde apenas a vontade, o desejo, o instinto governa. Não tem espaço, não cabe. A virtude é justamente o oposto. Exemplos de virtude: temperança, justiça, fortaleza, piedade. Como que é possível ter essas virtudes se nem sequer tem controle? Então, vamos pegar, por exemplo, a virtude da temperança. A justa medida das coisas. Para ser uma pessoa temperante, há necessário controle. Se é o seu instinto que governa, como que você se torna temperante? É impossível. Não tem como. Então, só existe virtude onde há mortificação, onde há sacrifício.
Então, se você deseja ser uma esposa virtuosa, se você deseja ser uma mulher virtuosa, se você deseja ser um homem virtuoso, é necessário renúncia, é necessário sacrifício, é necessário mortificação, para que essa virtude consiga se desenvolver. Todos nós temos o campo, todos nós temos a condição de sermos virtuosos. A questão é, nós precisamos cultivar e desenvolver essas virtudes. É necessário. Não é todo mundo que nasceu assim, já lapidado, bonitinho, virtuoso. Você olha e fala, nossa, que mulher virtuosa. Como eu queria ser assim. Olha só, ela nasceu assim. Bom dia, Maria. Ela nasceu assim. E não é que ela tenha nascido assim, ela desenvolveu essas virtudes. Com base em muita oração, em muita mortificação, em muita renúncia. E é exatamente esse o único caminho. Não tem como num passe de mágica ser uma pessoa temperada, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa extremamente piedosa, bondosa e forte. É um processo. E cabe a você respeitar o seu processo, entender que é um processo, não querer acelerar demais, não pegar um fardo pesado demais, no qual você não consiga prosseguir e caminhar nesse desenvolvimento. É necessário respeitar os próprios limites, entender que é um processo constante. Que é um processo de, eu sempre digo isso para minhas alunas e pacientes, é um processo de maratona, não é uma prova de 100 metros. É necessário que a gente vá na velocidade constante para que a gente consiga encerrar a prova. E não acelerar demais e ter que parar no meio do caminho por não conseguir aguentar o processo. Então respeite os seus limites, mas entenda que é um desenvolvimento constante, diário, até o fim da vida. Sempre nós podemos ir lapidando uma coisinha aqui, desenvolvendo e melhorando. Nunca aceitar o conformismo. Que tá bom, assim tá bom. Sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar como mãe, como esposa, como mulher, como ser humano, como profissional, como todas as áreas. Sempre dá pra gente ir lapidando. Né? Sempre dá pra gente ir buscando uma mortificação na qual a gente tenha mais dificuldade. Sempre dá pra gente aceitar um desafio novo, embarcar num sacrifício diferente. Sempre, sempre. Mas nós temos que ter a consciência para que a gente consiga decidir por isso. Para que a gente consiga optar por isso. E naturalmente colher os frutos dessas escolhas. Porque são profundamente benéficos e transformadores para a sua vida. E aí ele segue dizendo assim: mortificação interior. Não acredito na tua mortificação interior se vejo que desprezas e que não praticas a mortificação dos sentidos. Vou explicar. Ontem, se você não estava na live, nós falamos sobre essa mortificação interior. Exemplo. Essa pessoa não me aborrece, essa pessoa me santifica. Então, ao invés de você ficar com a cara fechada, você dá um sorriso. Ao invés de você ficar impaciente com aquela piadinha sem graça, você dá um sorrisinho. Você vai mortificando internamente aquelas pessoas que são difíceis de conviver. Então, aquela conversa maçante, aquela conversa chata, aquela toalha em cima da cama, as pequenas situaçõezinhas do dia a dia que a gente pode relevar, pequenas situaçõezinhas do dia a dia que nós podemos relevar, que nós podemos deixar passar batido e sorrir, ser mais paciente, ser mais bondoso, ser mais generoso, ser mais alegre, não reclamar, não julgar, etc. Né? Pequenas coisinhas do dia a dia que nós temos plena condição de fazer isso. E ir mortificando internamente. Né? A gente deixa passar, a gente releva e usa isso como uma mortificação interior. Esse é o exemplo que ele traz para nós. E a mortificação dos sentidos é outra questão. Então, exemplo, mortificação dos sentidos. E até para quem é católico, né, a quaresma se inicia amanhã
Então é um período também de abstinência, é um período de jejum, é um período de mortificação, na qual esses 40 dias que antecedem a ressurreição, que antecedem a Páscoa, nos convidam, né? Então a igreja nos convida a viver esse momento mais introspectivo, mais retirado, de renúncia. Então, exemplos de mortificação exterior, dos sentidos, da carne. Banho gelado, dormir sem travesseiro, dormir no chão, abrir mão de algo que é muito difícil para você. Exemplo, café, açúcar, bebida, cigarro, drogas, alguma coisa na qual você seja viciado ou tenha uma grande importância, seja muito gostoso para você, refrigerante, enfim. Fazer um voto de silêncio, fazer uma caridade, visitar um asilo, visitar os doentes, enfim. Então, são essas mortificações dos sentidos, né? Então, são coisas muito diferentes. As mortificações interiores é aquele sorrisinho, é você achar graça de alguém que faz uma piadinha mais boba, que você não tem muita paciência, é você não ser tão intolerante, é você ser mais tranquilo. Mortificações interiores. Então, se resumindo a um pensamento, essa pessoa não me aborrece, ela me santifica. E as mortificações dos sentidos exteriores são essas que eu acabei de citar. Então, ele diz exatamente assim: não acredito na tua mortificação interior, se vejo que desprezas e não praticas a mortificação exterior. Então, a mortificação ela tem um sentido, um propósito, que é justamente deixar de alimentar o homem velho. Então, quando a gente se converte, quando a gente renuncia, quando a gente aceita viver a vida, ou próximo, né, da vida que Cristo nos convida, nós matamos o homem velho. Então, nós deixamos de ter a atitude que nós tínhamos, nós renunciamos, nós nos convertemos, né? Nós mudamos a rota. O que é justamente a conversão? Se você está no trânsito, indo para cá, e você quer fazer uma conversão, você vai sair dessa via e vai passar para outra via, né? O processo da conversão, de convergir, é exatamente esse, é a mudança de rota. Então, você sai de uma vida do mundo, então uma vida de sexo fora do casamento, uma vida de vícios, uma vida de drogas, uma vida de prostituição, uma vida de o que quer que seja, né? Uma vida de pecado em si, e renuncia a tudo isso, diz não para tudo isso, e muda, e se transforma, se converte. Então, para a gente conseguir não alimentar esse homem velho, não alimentar essa mulher velha, que tinham essas atitudes, né, uma vida de adultério, enfim, para não continuar alimentando essas atitudes, nós mudamos e decidimos, por meio da conversão, por meio da mudança de rota, não alimentar mais esses desejos, não alimentar mais esses pecados, não alimentar mais esses erros. Nos tornaremos perfeitos, imaculados? De forma alguma, santos? Não, continuaremos pecando. Mas é uma luta constante e diária contra esse pecado. É uma luta para que nós, a cada dia que passa, nos tornemos ali 1% melhor. Para que a gente tenha mais controle, para que a gente peque menos, para que a gente renuncie mais, para que a gente tenha mais o espírito mais fortalecido e o corpo mais enfraquecido, né? É um processo constante de renúncia, de evolução, de transformação, de queda, obviamente, mas sobretudo de levantar. Caiu novamente, levanta novamente. Caiu, levanta, né? E não ficar caído nesse erro. Então a mortificação, ela vem para isso, para não alimentar o homem velho, para não alimentar os desejos que o nosso corpo tem. Então está enraizado em nós, todos nós, sem exceção. Temos esses desejos concupiscentes, né? Temos esses desejos da carne, temos esses desejos que não nos levam ao céu, que não nos aproximam de Deus, que não nos favorecem. Todos nós temos, todos, sem exceção. É uma luta contra a carne, uma luta contra esses desejos que todos nós passamos. Uns mais facilmente, outros menos fácil. Por quê? Qual é a diferença que para uns é mais fácil e para outros não? É esse controle.
Então, quanto mais forte o meu espírito está, mais fraco a minha carne está. Quanto mais forte a minha carne está, os meus desejos, as minhas vontades, mais fraco o meu espírito está. Então, é mais fácil de cair na tentação. Né? Como diz já o velho ditado, a carne é fraca. Por quê que a carne é fraca? Porque ela tende a cair. Né? Então, se a carne fosse fraca mesmo, o espírito seria forte. E aí seria fácil de resistir, né? No caso. Então, é você realmente desenvolver o seu espírito para que a sua carne se torne literalmente fraca. Que as suas vontades se tornem literalmente fracas. Né? Que você tenha controle sobre os seus desejos. Então, a mortificação é o melhor caminho para isso. Porque você decide. Então, exemplo, vou fazer jejum. Não vou tomar café da manhã por uma semana. Um exemplo. Vou ficar com fome. Mas eu estou mandando um recado para o meu corpo. Ei, eu governo aqui. Não é a vontade que governa, sou eu que governo. É o espírito que governa a carne. Eu não sou governada por ela. Ah, eu não vou comer açúcar por 40 dias. Vou ficar com vontade, certamente. Mas eu mando um recado. Ei, carne, corpo, você é governado, não é você que governa aqui. Vou dormir sem travesseiro, que é horrível, desesperador. Você vai acordar várias vezes na noite e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então você manda um recado para o seu cérebro e no outro dia você dá muito valor para o seu travesseirinho. Porque é horrível dormir sem travesseiro, dormir no chão, enfim. Ah, vou dormir sem ar-condicionado. Alguma mortificação da sua carne. E aí você mostra que é você que tem o controle. Que é o espírito que governa a carne e não a carne que é governada. E aí cada vez mais você vai tendo controle sobre as suas vontades. Controle sobre as suas vontades. E aí você vai evoluindo, você vai se transformando. Então se você quer viver uma vida na qual você escolha pelas melhores opções, na qual você decida qual caminho você vai seguir, na qual você governe os seus instintos, na qual você tenha controle sobre si mesmo, a mortificação é a melhor arma que você vai poder usar. A mortificação é a melhor ferramenta, a melhor estratégia, na qual você não deveria abrir mão. Então, o meu convite para você hoje, especialmente para os católicos que vão, optar por uma mortificação durante a quaresma, é se ainda você não decidiu o que você vai fazer, é você decidir por esses 40 dias. Mas para você que é de outra doutrina, não tem problema nenhum, faça uma mortificação hoje. Você vai ter um controle sobre o seu corpo. Então decida por, eu não vou beber, eu não vou abrir mão de alguma refeição, eu vou fazer um voto de silêncio, eu vou visitar um asilo, eu vou tomar um banho gelado, eu vou ficar o dia sem tomar café, eu vou ficar sem açúcar, eu vou ficar sem cigarro, enfim. Aí você vai ver algo que faça sentido para você, evidentemente, Porque cortar açúcar para uns é muito difícil e para outros é extremamente fácil. Tomar banho gelado para uns é extremamente difícil e para outros é fácil. Enfim, veja o que seja desafiador para você e o que seja possível para a sua realidade, Escolha isso e faça. Como eu disse, para os católicos, o convite se estende a 40 dias dessa mortificação em preparação para o ápice para nós, Então, nós temos dois grandes momentos, a ressurreição e o nascimento. Então, nós estamos há 40 dias praticamente de reviver esse sacrifício que foi feito por nós. Então, o que seria abrir mão de noites de sono confortável, ou de açúcar, ou de algo, pelo sacrifício que foi feito por nós, Então, assim, nem se compara, não chega nenhum um grãozinho de areia, por tudo que já nos foi dado, de graça por nós. Então, essa mortificação também é pra gente se lembrar um pouquinho, miseravelmente, de toda aquela dor que foi por cada um de nós, Para que a gente se lembre e a gente não desperdice a nossa vida, toda a nossa capacidade, tudo que nós podemos ter e viver e experimentar da graça de Deus. Então, a mortificação é justamente para isso, para a gente lembrar o quanto a nossa carne é fraca e quanto ela precisa da virtude e da fortaleza, quando a gente precisa se desenvolver. Então,
Então, o meu convite para você hoje é esse, que você escolha uma mortificação no dia de hoje ou para esses 40 dias, e aí de acordo com a sua doutrina, com a sua crença, né, respeitando, obviamente, a individualidade de cada um. Então, que você viva esses 40 dias da melhor forma, ou que você viva a cada dia da melhor forma. O importante é você controlar a si mesmo, o importante é você governar os seus instintos, governar a sua vontade, governar o seu corpo. Só assim você vai ter bons relacionamentos, só assim você vai prosperar financeiramente, só assim você vai ser um profissional de sucesso, uma boa mãe, um bom pai, um bom ser humano. Se você não governa as suas vontades, você é governado por elas. Então, isso é muito perigoso. O meu convite para você é este, que seu dia seja extremamente abençoado, que você passe a viver a cada dia que nós estamos passando aqui, desses 300 passos para você viver o melhor ano da sua vida, que realmente assim seja, vivendo as experiências, vivendo a cada dia tudo que nós falamos aqui. Certamente o seu 2024 será um ano incrível, que nós façamos ser assim. Nos vemos quinta-feira, às 6h30 da manhã. Amanhã não teremos live, porque a missa aqui na minha paróquia é 6 horas da manhã. Estarei lá, então não estarei fazendo live, certamente. Quarta-feira de cinzas, um dia muito importante, o start na nossa quaresma para nós católicos. Então, não nos vemos amanhã, nos vemos na quinta-feira, às 6h30 da manhã. Um grande beijo, que sejam 40 dias muito abençoados, que seja uma terça-feira muito abençoada. Um grande beijo, tchau, nos vemos quinta-feira.